Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai entrevistar hoje mais um palestrante do Poliglotar 2020. A gente está aqui com o Rafael Oliveira. Tudo bom, Rafael? Opa, tudo ótimo, Juliano. Prazer. Beleza. Rafael, de onde você é e o que você faz da vida? Eu sou de Brasília e, como artista, eu faço muitas coisas, né? Mas eu acabei me encontrando bastante no vestindo a carapuça do versionista, que é uma profissão que, infelizmente, ela não é tão reconhecida, né? Eu fico até um pouco triste porque você entra no sindicato dos tradutores, não existe essa profissão, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com dublagem, eu faço as versões da dublagem, só que no estúdio não existe a minha profissão, então eu recebo como dublador, né? Então é bom que a gente até aproveita a explicar que existe o papel do versionista, que é o cara que traduz as canções do inglês para o português ou de outra língua para o português, se preocupando com todas as peculiaridades que uma tradução de uma canção tem, né? Assim como para traduzir legenda, você tem uma série de regras para você seguir. Para traduzir um texto técnico, tem uma série de regras. Para traduzir uma canção, né, quando a sua tradução precisa cantar, existem mais uma outra série de regras que precisam ser seguidas. Mas essa versão que você está falando é uma música que vai ser cantada em português ou é só para o pessoal Exatamente. assistir o clipe e entender a música que já está em inglês mesmo? Eu trabalho, o meu trabalho como versionista é justamente você pegar a canção e fazer com que ela seja uma tradução cantável, que a Ah, música possa ser cantada em português. E aí você precisa se preocupar com a métrica, né? Você não pode sair inventando um monte de sílaba porque não existe na melodia original. Você precisa se preocupar com as rimas, né? E existe até exatamente esse termo, né? Você precisa fazer uma tradução cantável, precisa ser cantado, né? mas também E existe a possibilidade de apenas uma tradução para a gente ver o clipe original e só ler as legendas, né? Aí no caso seria uma legendagem, né? existe, e pode ser uma legendagem utilizando as regras comuns de legenda, né, que existem regras específicas para legenda, e existe uma legendagem especial que você faz, não se preocupando tanto com a métrica, porque não vai ser cantado, vai ser lido, né, mas se preocupando em fazer as rimas, né, porque fica até mais gostoso de você ler se você puder acompanhar, né, de certa forma. Porque, afinal de contas, eu pelo menos penso assim, tanto a versão quanto a tradução, o nosso papel é deixar mais acessível ao público que não tem acesso àquela língua original, né? Então, você precisa tentar fazer com que eles tenham a mesma experiência do original. E para ter a mesma experiência, é bacana quando o som rima, né? Quando tem a mesma sonoridade, quando a música é gostosa de ouvir. Sim. E quando foi que começou o seu interesse pelas línguas estrangeiras? Interesse por língua estrangeira, eu acho que eu sempre tive, eu sempre fui muito nerd, né? Então eu fazia inglês na escola, e era aquele aluno que o professor, infelizmente, eu acredito que o inglês que a gente aprende na escola, ele é muito básico, né? Então o professor explicava, eu já estava entendendo, já estava fazendo dever de casa, e acabava a aula, eu ia perguntar para tentar aprender mais, né? E o inglês eu pelo menos tinha muito acesso a muita coisa, eu conseguia ir na biblioteca encontrar gramáticas em inglês e fazer. E sempre tive interesse por outras línguas, né? Mas não tinha tanto acesso. Por acaso, né, já que a gente está falando de línguas, quando eu entrei para a faculdade, que eu fui estudar na Universidade de Brasília, eu tinha a oportunidade de ter o currículo aberto, eu podia escolher o que eu quisesse. Então, eu fiz espanhol, fiz francês, saí fazendo tudo. Não que eu fale muito francês, mas estudei francês também. Tá, ok. E fala, sobre o que você vai contar para a gente no Poliglotar na semana que vem. O que eu pretendo contar é justamente falar um pouco dessas peculiaridades, de que cuidados que você precisa ter quando você está fazendo a tradução de uma canção. Como é que você faz com que a sua tradução seja cantável e que pontos você precisa se atentar na hora que você tá traduzindo essa canção. Seja para dublagem, né, para ser utilizado na dublagem, porque se é o personagem que já está pré-gravado, que está cantando, é uma preocupação específica. Se é para ser utilizada no teatro, se é para ser utilizado num videoclipe, existem pensamentos que você tem que ter, né? Ah, então eu estou me lembrando agora, você falando de teatro, que tem muitas peças, né, que são traduzidas e vêm para o Brasil e o pessoal canta aquelas músicas. Então, esses são os principais clientes do teatro, quem mais?
Eu acho que no Brasil, os principais clientes são a dublagem, porque os desenhos infantis, né, Ah, aqui no Brasil são sempre traduzidos. Então, em questão de volume, a gente acaba tendo um volume maior com dublagem do que teatro em si. Mas também, sim, nos musicais, isso acontece não só nos musicais oficiais, como tem muitas escolas que precisam dessa tradução dos musicais que ainda não vieram para o Brasil. Ah, eu quero montar uma cena do musical que ainda não tem a versão oficial brasileira. E aí eles precisam contratar um versionista para poder fazer a versão para eles. e o teu principal volume de trabalho são essas versões ou traduções técnicas também, literárias? Você também trabalha com outras coisas? Você falou que é artista. Como é que Em é? questão de tradução, eu trabalho mais com roteiro, tradução de roteiro e tradução de canção, de versão, para o teatro musical, para o palco. Né? Apesar de eu ter feito alguns musicais oficiais, o volume dos musicais oficiais que são montados no Brasil é pequeno. Né? Então, a gente tem muitos profissionais e poucos musicais, né? Oficiais. Acaba que o meu volume maior é para dublagem, que eu, felizmente, consegui entrar no estúdio de dublagem, e para escolas. Escolas de teatro musical no Brasil estão sempre precisando de versão, e aí tem um campo grande. Tem muita gente precisando de versão e poucos versionistas bons atendendo esses profissionais. Ah, interessante. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui para o Rafael, pessoal. Tem muita gente aqui. Alguém quer fazer alguma coisa? Alguma pergunta para ele? Aproveitem. Aproveita. No dia a gente também vai ter um tempinho de perguntas e respostas, claro, mas aqui já pode atiçar a curiosidade, né, do pessoal. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Robson também trabalha com música. Emerson, lembro que sempre está fazendo as perguntas aqui nessas entrevistas. Podem tirar Ó, do mudo se Marina fez quiserem, uma, viu? uma pergunta ali no chat. Ah, é. Eu vou ler aqui a pergunta da Marina, então. Para ser um bom versionista, você deve investir mais na língua estrangeira ou em estudar mais o português? Olha, é uma pergunta complicada. Eu diria que você tem que investir mais nas duas, né? É, porque o começo de tudo, o começo da versão é você fazer uma tradução literal. E se você não faz uma boa tradução, isso é um problema. Eu já tive que traduzir do francês, já tive que traduzir do italiano, já tive que traduzir do espanhol. Francês e espanhol eu tenho um domínio, inglês também. Agora, quando eu tive que traduzir do alemão, eu preferi pagar por um tradutor que falasse alemão para que ele pudesse fazer essa tradução para mim, né? Porque eu acredito que você tem que ter um conhecimento muito bom, porque quando você está fazendo uma tradução de um texto comum, você, claro, não é tão simples assim, mas você está traduzindo de uma coisa para outra e você vai tentar ser o mais fiel possível. Quando você está fazendo uma versão, além da tradução mais fiel possível, tem vários outros pontos que você precisa se atentar, como a métrica, como a rima. Então você acaba tendo que alterar um pouco o texto original para ele conseguir se encaixar naquela canção. E para você conseguir fazer isso de uma forma tentando preservar o sentido original o máximo possível, você precisa conhecer. Agora, ou você pode fazer um pouco como eu, né? Eu achava que eu tinha um conhecimento bom do português, mas não. Aí eu contratei uma revisora de texto, a Lia, que está inclusive nos ouvindo aqui, para resolver esse problema, né? Então, felizmente, você pode contar com a ajuda de outros profissionais, mas o ideal é que você tenha o domínio das duas línguas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? E, Rafael, nesse caso que você contrata uma revisora, né, como a Lia, você já inclui isso no orçamento e passa para o cliente ou você paga a Lia do seu próprio bolso? Como é que é? Eu já incluo no orçamento. A Lia também é muito parceira, né? A gente joga muito junto, porque a gente sabe como os clientes são, né? Então, já aconteceu, eu dou um valor, né? E aí eu já incluso o valor da Lia, né? Aí o cliente já pede desconto, não sei o quê, etc. Aí eu tiro o valor da Lia e aí eu vou e falo assim, tá, mas aí se você quiser a revisão de aí a gente vai negociando, a gente vai balanceando. E como é que é a métrica para pedir?
esse valor? Porque tradução de texto eu sei que é por palavra, por exemplo, aqui no Brasil às vezes até por lauda, mas como é por música? Como é que você mede isso? Isso é uma métrica muito complicada, né? O valor que eu gostaria de receber, né? É porque a gente não tem no sindicato, né? A gente não tem no sindicato dos versionistas, né? Que é um trabalho, até no próprio sindicato, versão é outra coisa, né? Para o sindicato, versão é você traduzir do português para outra língua, né? Então, como não tem regulamentado, é um pouco difícil. Você precisa, você precisa ser um pouco criativo nesse sentido, né? Mas o valor, assim, que se alguém me pergunta e eu tenho que dar como base, eu falo, R$ 70 por minuto de canção, né? E aí daí a gente vai negociando para onde vai. É o valor que eu gostaria de receber. Se é o valor que eu recebo, é outra história. Normalmente, ainda mais nessa época de pandemia, descontos estão saindo loucamente pela janela, a qualquer momento. Então é por minuto, né? Assim como eu acho que a própria dublagem, a legendagem também é por minuto, transcrição, né? Alguns serviços assim é por minuto, né? Que é uma forma um pouco arbitrária, porque às vezes a canção tem um minuto de instrumental que não é cantado nada, né? Enfim, por isso que a gente vai sempre tendo que ir negociando. Tá ótimo, Rafael. Então, vou perguntar só se tem mais alguém que quer fazer algum comentário, senão a gente vai terminar a entrevista, porque já tem muita informação legal aqui, a gente já te conheceu bastante. Então, pessoal, mais algum Aproveitar comentário? o ensejo aqui, Juliano, para fazer uma pergunta para Rafael. Assim, eu acho que é bem interessante. Eu estava conversando com, não sei se você conhece, que é a Larissa Tassi, que é a cantora oficial das músicas do Sensei no Brasil. E em uma das nossas reuniões, ela comentou esse desafio que é a versão, né? Porque assim, ela me falou que a primeira vez que ela pegou uma música para poder cantar para uma das temporadas, digamos assim, do anime, diz que o rapaz chegou assim com a música assim toda traduzida, mas na hora que ela foi cantar não fez sentido nenhum. Acredito pelo fato de o português e o japonês serem muito diferentes, tipologicamente falando, né? São línguas que se distanciam muito, né? E aí ela falou que precisou fazer uma versão. Eu só não me lembro se ela contratou um versionista, mas eu acredito que não, né? Mas aí ela precisou de uma pessoa que conhecesse o idioma, aí chegou um rapaz, chegou com uma tradução assim, mais ou menos, ela comentou dessa música, ela tentou cantar, falou, não, aqui não vai dar certo cantar isso aqui. Aí ela, né, teve que praticamente reescrever outra música, ao mesmo tempo tentando respeitar um pouco o conteúdo, né? Então, diante desses desafios, aí eu teria uma pergunta para você. Qual foi a música que para você foi o maior desafio em torná-la versão? E se você já versionou uma música para alguém que é, digamos que, famoso em um determinado nicho, né? Assim, uma música que ficou assim conhecida, né? Ainda que seja no nicho. Vou ter que lembrar das suas perguntas, mas vamos lá. Eu queria primeiro fazer um comentário sobre isso que você falou, porque de fato acontece muito, principalmente na dublagem. Como eu falei, não existe a função do versionista no reino da dublagem, não existe. Então, o que normalmente acontece é o próprio diretor musical faz a versão. Se o diretor musical sabe fazer a versão, ótimo. Infelizmente, nem sempre ele sabe. Aí acontece exatamente isso que você comentou, entendeu? Felizmente, o estúdio onde eu fui contratado, que é o TV Group, percebeu-se isso. A gente precisa contratar alguém que seja responsável por isso, né? E eu não sou o único versionista de lá, e eles têm uma equipe de versionistas, e aí eles entendem que melhorou a qualidade do trabalho deles, né? Então, isso que você está falando é fato. Um exemplo super fácil de dar é o Shallow Now, né? A pessoa acha que pode traduzir, eu vou lá fazer versão é fácil, eu sento aqui e faço de qualquer jeito. Deu no que deu, né? Então, enfim, só um comentário que não foi a sua pergunta. Respondendo a sua pergunta, uma versão muito desafiadora. Existem várias versões desafiadoras, né? Tem aquelas que o desafio está na cara. Eu fiz uma versão do Hamilton, esse musical que ficou famoso agora nesses últimos dias, que é todo em hip hop. Então você precisa não só pensar que você está contando uma história real, então eu não posso ficar mudando a história, que é uma história real,
que conta, né, sobre o Hamilton, sobre um dos fundadores dos Estados Unidos, dos caras que lutaram pela independência dos Estados Unidos, e precisa encaixar na métrica do hip hop, cara, isso. Mas essa dificuldade está intrínseca, tá na cara que ela é difícil, né? Então, talvez a mais difícil que eu tenha versionado foi uma canção chamada The School Song, do musical Matilda, que é uma canção que você canta, e aí você canta e tá ótimo. Tô cantando, conto uma historinha, eu tô vendo, beleza. Depois que você canta a música inteira, eles repetem a música inteira novamente, e a cada frase eles trazem uma letra do alfabeto. Então, você vê que escondido em cada uma dos versos da canção tem uma letra do alfabeto. Então, você precisa não só traduzir, versionar, encaixar na métrica, rimar. Você ainda tem que se preocupar em esconder uma letra do alfabeto em cada verso. Agora, esconde um Y para você ver. É difícil. Essa foi uma das canções mais difíceis. E se eu já fiz alguma coisa famosa, famoso é relativo. A minha música, a música que não nem foi uma versão, foi uma paródia, que eu poderia dizer que é a mais famosa, eu fiz uma paródia de uma canção de RPG para um canal do YouTube do RPG que teve mais de 200 mil visualizações. Eu acho que famoso é assim, mas está relativo. Sim, né? claro, não precisa ser a música de um intérprete famoso, mas de fato algo que tenha tido uma repercussão maior. Assim. Agora, existem algumas canções que eu fiz para algumas pessoas, mas elas são famosas no mundo do teatro musical. Como, por exemplo, o Saulo Vasconcelos, que foi o primeiro fantasma da ópera da primeira montagem fantasma da ópera aqui do Brasil. A Juliana Drus, que também apresentou o Fantasma da Ópera. Eu fiz 2 musicais oficiais, um que é mais cult, chama Os Últimos 5 Anos, e um que é bem teen, é bem popular, chamado Heathers. Talvez esses sejam os trabalhos de mais relevância. E os trabalhos que em teoria, talvez sejam os mais famosos, mas no meu contrato eu não posso publicar nas redes sociais, eu não posso dizer que fui eu que fiz, são as canções da Disney. Eu fiz a versão de uma canção que ganhou o Emmy de melhor canção. Esse ano, inclusive, uma canção da Alan Menken para um especial da Rapunzel, do Tangled. E como a Lia comentou aí no chat, quando saiu o Shallow Now, que eu, pelo menos como versionista, fiquei arrasado. Falei assim, Jesus, vou fazer a minha Shallow Now. Fiz a minha Shallow Now, gravei, né? Eu não, porque eu não canto, mas enfim. Gravei, soltei no canal no YouTube, que fez um sucesso relativo na época. Interessante, Rafael. Muito boas informações, né, e detalhes aí da profissão. Então tá ótimo, Rafael. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Semana que vem a gente se vê no Poliglotar 2020 online. Então é isso aí. Grande abraço. Até mais. Até semana que vem.